Vamos meditar na Palavra de Deus com a Núbia Siqueira. Vamos ler o 25 novamente, porque a gente não conseguiu concluir, não é? Nós não concluímos. E este era Apolo, né? Era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Então, aqui essa primeira e a segunda parte nós já comentamos, mas só para relembrar, ser instruído no caminho do Senhor não é o suficiente. Só que, infelizmente, é o que tem acontecido na maioria das igrejas evangélicas. As pessoas até são instruídas, mas, embora as pessoas tenham conhecimento e se tornem instruídas com o passar dos anos, de maneira que, quando se escuta uma passagem bíblica, se a pessoa tem, a partir, de repente, de 5 anos de convertida, quando o pastor vai ler uma mensagem, vai nos evangelhos, ela já sabe. Ela sabe tudo sobre o paralítico, ela sabe sobre Lázaro, ela sabe sobre Marta, Maria, porque ela já ouviu alguma pregação, seja na igreja ou seja pelas redes sociais, né, os lives e essas coisas todas, ela já conhece. E aí ela se considera uma pessoa instruída. Não, eu já sei, isso aqui eu faço, aquilo também, né? Só que o que acontece quando as pessoas são instruídas e elas não têm o Espírito Santo? Provavelmente ela vai se tornar uma pessoa orgulhosa. Por isso que nós vemos tantos intelectuais, até da Bíblia, pessoas que são conhecedoras da Bíblia, não estou falando intelectuais do mundo acadêmico normal, não. Pessoas que conhecem, são eruditos nas línguas originais, são conhecedoras da teologia, né? Quando a gente fala teologia, é o estudo sobre Deus, sobre a palavra dele. Na verdade, todos os homens deveriam ser teólogos, independente de faculdade, porque todos os homens, quando se convertem, todas as pessoas que se convertem, iniciam uma caminhada de conhecer a Deus. E você conhece através de uma revelação pessoal do Espírito Santo e também pelas Escrituras. Mas o que acontece hoje em dia? Há uma elite que estuda, que vai para um seminário, que vai para uma universidade, e aí sai de lá doutorada e como se tivesse assim, eu domino esse assunto sobre Deus, né? Nós temos hoje países como a Alemanha, como Suécia e outros, principalmente aqui na Europa. Nos Estados Unidos também isso acontece, né? Que para você ser pastor basta entrar no seminário. E às vezes a pessoa estuda, sabe muito sobre a Bíblia, mas interiormente ela não crê naquilo que ela estudou. Muitos pastores hoje, contratados pelo governo, porque a religião, por incrível que pareça, por exemplo, a religião oficial de alguns países nórdicos é o protestantismo, mas é lá que se encontra o maior número de ateus. Então é muito comum você encontrar um pastor de alguma igreja ali, do oficial, que vai se declarar, eu sou um ateu, mas ele ensina a Bíblia. Ele conhece a Bíblia, conhece tudo sobre Deus. Então é muito fácil ser instruído no caminho do Senhor, né? Mas ser instruído e fervoroso, zeloso por essa lei, ter esse fogo queimando dentro de si, já é uma coisa bem diferente. Muitos se tornam instruídos e depois passam a ser ambiciosos, avarentos, orgulhosos, né? São pessoas que se apossam do conhecimento bíblico e passam a pecar por causa daquele conhecimento, desenvolvem um pecado, algo maligno por causa do conhecimento bíblico. Imagina isso. Porque se você encontra uma pessoa orgulhosa no meio acadêmico, por exemplo, você vai para a universidade, você encontra um professor universitário de medicina orgulhoso,
Um de economia, orgulhoso. Você, poxa, isso é feio, isso é horrível, não deveria acontecer. Mas e aí quando você encontra um doutor em teologia orgulhoso? Ele se aposta dos conhecimentos bíblicos e faz daquilo uma arma, uma ferramenta para ele ganhar dinheiro, para ele ganhar respeito, notoriedade, para ele escrever livros. Ele usa aquele conhecimento. Então, é uma pergunta, né? Porque eu estou falando para um público que é instruído nos caminhos do Senhor. Umas mais, outras menos, né? Mas todas são de alguma forma. E aí, esse conhecimento tem nos servido para quê? Nós usamos o nosso conhecimento para quê? Para passar na cara das pessoas? Ó, eu sei, eu conheço. Ou jogar também para cima das pessoas como você precisa ser assim, você tem que fazer isso. Nós recebemos o conhecimento e fazemos o quê com ele? Porque nós somos responsáveis pelo conhecimento que nós adquirimos ao longo do tempo. E é impossível você não adquirir esse conhecimento. E, infelizmente, o sistema religioso, e eu separo igreja de sistema religioso, porque o Senhor Jesus fundou uma igreja, ele não fundou religião. Né? Você vê que Paulo, ele sabia se relacionar com a religião, mas ele não sabia se relacionar com Deus. Porque é muito fácil você inverter as coisas e achar que se relacionando com a religião, você também está se relacionando com Deus, mas Deus não tem nada a ver com a religião. Então, o sistema religioso se tornou uma fábrica de pessoas idólatras, hipócritas, né? Pessoas que passam a fingir ter o que não tem, porque faz parte do dia a dia daquele sistema. Então, nós nunca podemos aceitar fazer parte disso, porque não é uma imposição das pessoas, é algo que já vem da natureza humana, você quer se incluir. Então, você vê que uma criança, Jesus disse que para entrar no reino de Deus tem que ser como uma criança. A criança é muito sincera. São os adultos que ensinam as crianças a fingir. Porque normalmente a criança, quando come uma comida e ela não gosta, ela fala o quê? Isso é ruim, é horrível. Às vezes ela até cospe, né? E aí a mãe quer dominar e diz, você não faz isso, não faz isso, né? Fala que você gostou, por favor, vai me ajudar a falar, né? Ganhou um presente, ao invés dos pais ensinarem só, agradeça. Muitas vezes, fala que você gostou, e às vezes a criança não gostou, né? Mas assim também acontece no sistema religioso. Por exemplo, às vezes a pessoa não está bem, ela está vivendo um momento que ela não está bem, e teve o apelo para as pessoas que não estão bem. Mas aí ela pensa, poxa, mas eu tenho tantos anos na igreja, eu sou obreiro, eu sou esposa de pastor, como é que eu vou lá na frente? Olha só, o que prevalece é a opinião das pessoas, o que os outros vão pensar. Não é o fato dela desejar se reconciliar com Deus, buscar um arrependimento, uma transformação de vida, não. Ela entrou num patamar que Deus já não é mais o primeiro. O conceito diante das pessoas é mais importante. Por exemplo, quando se tem um problema de saúde, todos os domingos nós temos a oração da saúde. A oração com a garrafa com água, nós temos o convite de ir à frente. Nós sabemos que quantas esposas, quantas obreiras, quantas pessoas que estão doentes, mas elas não vão à frente. Não vão. Estão doentes. Tem problemas sérios, mas elas não vão. Às vezes elas não trazem a água. Então, olha só o mal que a religiosidade faz. Então, a instrução, nesse caso, se tornou até perniciosa. Porque ela passa a ter um orgulho, então ela não pode descer. E se você não descer, você não é curado. Era o caso de Naamã, a história de Naamã está ali exatamente para dizer isso. Você vai ter que descer no Jordão. Você precisa descer. Por que é tão difícil?
E ser fervoroso, uma coisa que eu não falei na meditação passada, ser fervoroso de espírito não é aquele fervor de uma reunião, não é um entusiasmo de uma reunião, porque também é outro assunto sobre o meio evangélico. As pessoas vão para a reunião e elas querem vibrar com alguma coisa, elas querem vibrar com a palavra, elas querem vibrar com a música, ou com o louvor, com a oração, mas elas se entusiasmam com aquilo. Quando sai daquele meio, toda aquela sensação passa. Então, fervor não é uma sensação. É muito diferente daquilo que você sente no momento que, impulsionado pelo entusiasmo, faz um voto precipitado, chora, ou fica emocionado, fala para todo mundo. Não, fervor é algo do espírito, está falando aqui, é do espírito. Não é da carne, não é da alma, é do espírito. Então, nós precisamos ter essa sensibilidade para perceber. Porque pode acontecer de nós chorarmos por causa de uma canção bonita. Não é fervor espiritual. Eu me lembro que quando eu comecei na igreja, eu ia junto com uma amiga para as reuniões, nós íamos juntas. E quando terminava, uma perguntava para a outra, sempre, né? E aí, você sentiu a presença de Deus? Né? E assim, se não tivesse chorado, tipo, não teve presença de Deus. E às vezes chorava-se por causa dos problemas, porque colocava aquele fundo, colocava lá Ennio Morricone, Zanfir, aqueles fundos que são lindos. E aí eu pensava, só pensava nos problemas, eu começava a chorar. Pronto, derramava toda a minha lágrima. Mas aquilo não era a presença de Deus, mas achava que era a presença de Deus, porque te dá uma sensação tão boa, não é? Nós precisamos crescer, amadurecer na fé para saber diferenciar o que são as coisas do Espírito e o que são as coisas da alma. Porque se você for num concerto de uma grande orquestra, eu não fui, ainda nunca vi, mas as pessoas falam que quando começa a tocar todos aqueles instrumentos, é uma coisa tão linda, tão linda. Só de ver pelo YouTube a gente já acha muito bonito. Então, quando você está diante de uma orquestra, você fica completamente emocionado. Não tem nada da presença de Deus ali, não é? Então, por isso que o Senhor Jesus respondeu para a mulher samaritana, que adorar a Deus é um ato que deve ser feito em espírito e em verdade. E por que ele disse isso? Porque a maior parte da adoração que é dedicada a ele não é feita assim. Ela é feita na carne e com mentira. Vamos ver a antítese disso. Se tem que ser em espírito e em verdade, as pessoas normalmente estão apresentando uma adoração na carne e mentirosa. Então, todas as vezes que nós vamos para o culto, nós temos que fazer esse exercício. Quanto mais tempo nós temos de igreja, mais tem que ser o nosso empenho. Por que eu vim aqui? Com quem eu estou falando? Eu estou abrindo a boca por quê? Por que eu estou cantando? Então, contraria a sua carne. Senão, você vai se tornar uma pessoa religiosa. Gente, é um fio de cabelo de distância, sabe? Para se tornar um religioso. É muito fácil, é muito simples. E aí, esse fervor, às vezes, é apenas... Eu vou orar, porque se eu ficar com a boca fechada, o que as pessoas vão pensar de mim? Então, começa a orar. E quem está passando, de repente, até está vendo um certo fervor. Mas será? Porque o fogo do altar já se apagou, né? Então, ele era fervoroso de espírito e ele falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor. Ou seja, era alguém que já fazia a obra de Deus. Ele falava e ensinava. Ele era um homem dedicado às coisas de Deus. Só que aí tem uma vírgula. Ele só conhecia até o batismo de João. Ele só conhecia a fé, as escrituras,
a vida, o relacionamento com Deus até o batismo de João. E o ministério de João foi até onde? Vamos lembrar. O evangelho de João era abrir os caminhos, falar de arrependimento, porque ele anunciava o quê? O reino de Deus vai chegar até vocês. Então, até João é muito limitado, porque até João, Jesus não tinha ainda começado o seu ministério. Quando Jesus começa o ministério, João sai de cena, João é preso, é lançado no cárcere. Ou seja, o ministério de João acabou. Aquilo foi uma providência de Deus para aquele tempo. Acabou o ministério de João. Agora é Jesus. João foi até aqui. Agora é o Senhor Jesus. Mas Apolo, olha só, ele era instruído nos caminhos do Senhor, ele era fervoroso de espírito, ele falava e ensinava as coisas de Deus diligentemente, mas ele só conhecia até João, até o batismo de João, que era o batismo nas águas. Ele não tinha o Espírito Santo ainda. E isso é assustador, porque uma pessoa sem o Espírito Santo pode fazer todas essas coisas aqui e enganar todo mundo, e enganar inclusive a si mesmo. Ela é limitada na sua comunhão com Deus, ela é limitada no seu serviço, porque, claro, sem o Espírito Santo há uma limitação, mas ela ainda consegue fazer muito. Imagina, ele conseguia ser poderoso nas Escrituras. O versículo anterior fala que ele era poderoso nas Escrituras. Quantas pessoas nós não conhecemos que pregam muito bem? Mas será que elas têm o Espírito Santo? Porque elas podem pregar bem. É possível, Apolo pregava muito bem. E só conhecia o batismo de João, ou seja, já tinha acontecido o Pentecostes, tantos acontecimentos especiais na igreja primitiva, mas ele estava ali, ele não conhecia toda a extensão da vida cristã. Será que nós conhecemos? Será que nós conhecemos também? Ele conhecia a vida cristã até um certo ponto, ele não conhecia toda a extensão, né? Então, é possível que ele sabia da existência de Jesus, com certeza, porque João anunciava o Senhor Jesus. Ele cria Jesus como Messias, certamente, mas ele não tinha o Espírito Santo. Então, em que nós temos sido deficientes? Porque essa história está aqui exatamente para mostrar a deficiência das pessoas que fazem a obra de Deus. Não é uma deficiência para quem está lá fora, perdido, para o incrédulo, para o novato, não, que acabou de chegar na igreja. Ele já sabe que ele é deficiente. Mas difícil mesmo é o reconhecimento da deficiência por parte daqueles que estão já pregando. Apolo já pregava. E agora? Não tem Espírito Santo, já pregava. É a mesma coisa de você querer trocar a roda do carro e o carro está em movimento, né? Como é que você vai fazer isso? Vai ter que parar o carro, né? Só que as pessoas não querem parar por quê? Olha a religiosidade. Se eu parar, o que as pessoas vão pensar? Né? Todo mundo vai ver que eu tenho a deficiência. E aí? E como tratar da doença se a pessoa não admite que está doente? Então, muita gente tem essa vida limitada. Ele tinha o conhecimento limitado e a prática também, porque ele não conhecia. Nós não temos o conhecimento limitado. Ninguém aqui tem. Se tem alguém fazendo a obra de Deus com deficiência, está fazendo porque quer, porque faltou humildade, porque está sobrando orgulho. Porque nós sabemos, ele não sabia. O que ele conhecia era até o batismo de João, nada mais do que isso. Nós conhecemos. Às vezes, no fundo, a pessoa sabe que não tem o Espírito Santo, que não nasceu de novo, que ainda aquela velha natureza ali que domina, de maneira que ela não consegue se inclinar para as coisas de Deus. Ela até tenta, mas não consegue. Por quê? Porque ainda não houve regeneração, não houve novo nascimento. É você tentar enfeitar o defunto. Eu falo isso porque
é a realidade, é você tentar enfeitar um morto. Já morreu, está ali, vai se decompor, não tem o que fazer. Se não for sepultado morto, não tem o que se fazer com ele mais. Mas tem gente que está na igreja fazendo a obra enfeitando o morto, perfumando o morto, defunto. Tem que nascer de novo, tem que ser regenerado, tem que ter arrependimento. Então, em que nós temos sido deficientes? Em que nós temos falta? E quando fala sobre falta, eu me lembro, é impossível a gente não se lembrar do jovem rico, não é? É para mim a história, uma das histórias mais marcantes dos evangelhos. Primeiro, porque é um acontecimento narrado nos 3 evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas contam a história do jovem rico. Então, se está por 3 vezes a mesma história na Bíblia, é porque ela tem uma importância enorme para nós. O Senhor Jesus desejava muito que as pessoas lessem e lessem mais de uma vez. Segundo, porque aquela era uma realidade ali dentro de Israel e aquela é uma realidade dentro das igrejas. Mas quando nós olhamos para o jovem rico, ele é promissor. Porque, primeiro, ele é uma pessoa interessada nas coisas de Deus, não é? Ele corre para se encontrar com Jesus. A narrativa de Marcos fala isso. Ele corre para se encontrar com Jesus. Correr no passado, eu já falei para vocês aqui o que significava. Ninguém corria. Correr era uma humilhação. Quando fala do o pai do filho pródigo que corre ao encontro do filho, isso envolvia uma humildade tremenda, ainda mais para uma pessoa idosa. Então esse jovem correu para se encontrar com Jesus. Ele se ajoelha diante do Senhor Jesus. Ele se prostra. Ou seja, ele foi humilde, né? Ele foi humilde para correr, ele foi humilde para se prostrar. E ele estava desejoso de saber sobre a vida eterna para ele. Ele não falou, o que o homem faz para ser salvo? Ele falou, não, o que eu faço para herdar a vida eterna? Ele estava pensando na sua alma. Né? Então, por isso que eu digo, poxa vida, essa é uma bela história, ainda chama Jesus de bom mestre, ele reconhece Jesus como mestre e ainda fala que ele era bom. Né? Tinha tudo para ter terminado diferente. É tão triste a forma como a história do jovem rico termina, porque é a história da maioria dos religiosos. É assim que termina, infelizmente. Né? Terminou com os fariseus, os escribas na época de Jesus e terminou com esse jovem riquíssimo. Quando o Senhor Jesus parou e ouviu a pergunta, ali ele já estava nos seus últimos dias de ministério. Ele estava finalizando o seu ministério. Você vê que vai vir uma sequência de encontros importantes. Tem ali a cura do cego, tem o encontro dele com Bartimeu, né? Lucas 19, com Zaqueu, perdão, o cego era o Bartimeu, com Zaqueu. Então, o Senhor Jesus já estava se encontrando com aquelas pessoas específicas e aquele era o último encontro, era a última oportunidade. Nós estamos aqui diante de um homem que estava tendo a sua última oportunidade, gente. A Bíblia é um livro que fala sobre morte, que fala sobre últimas oportunidades, que fala sobre pecado. Eu estava escrevendo antes de ontem e nós meditamos muito no livro de Juízes, né? E eu estava refletindo, voltando um pouquinho na história de Juízes, porque eu tinha que escrever alguma coisa sobre acontecimentos trágicos na Bíblia, e eu comecei, acontecimentos trágicos tem desde o começo, já lá no início de Gênesis já tem um irmão matando o outro, mas bora, vamos lá. Você vê Jael, que pega a estaca da tenda e arrebenta com a cabeça de Císara, né? Depois você vê aquela mulher que joga a pedra do moinho da casa dela, que tinha lá na cozinha, na cabeça de Abimeleque,
Você vê o próprio Abimeleque que mata 70 irmãos. Onde você viu isso? Um homem que mata 70 irmãos. Então a Bíblia é um livro que fala, mostra a violência e mostra essa violência para que nós vejamos a maldade que há no nosso coração. Olha a maldade que há no coração humano. Olha o quanto o homem é mau. Então, quando nós olhamos para a vida do jovem rico, nós pensamos, poxa, essa história poderia ter terminado diferente. Porque o Senhor Jesus parou para ouvi-lo e ensinou. Ele respondeu. Então, você quer saber? Não furtarás, não matarás, não furtarás. Honra teu pai e tua mãe. O Senhor Jesus foi nos mandamentos. E aquele era um jovem que não mentia, que não furtava, que não matava, que honrava os seus pais. Ele até falou, eu faço tudo isso. Ele era um bispo, digamos assim, eu faço tudo. Aí o Senhor Jesus o mirou com amor, o fitou com amor. E ele falou, mas uma coisa te falta. Então nós estamos hoje num reino de papagaios, de gente que repete o que aprendeu, e num reino de pessoas que têm faltas, porque elas não admitem as suas faltas. No caso do jovem rico, ele abaixou a cabeça, ele saiu triste, foi embora. Pelo menos ele viu que ele perdeu a sua chance. Mas ele não ficou ali, não, Senhor, não, o senhor está equivocado. Não ficou discutindo com Jesus. E foi um encontro apenas. O que dizer no nosso meio de tantos encontros, de tantas palavras, de tantos convites ao arrependimento, tantas oportunidades perdidas? Todas as vezes que o Senhor Jesus nos pediu alguma coisa, não é porque Ele quer tirar. Quando Jesus o fitou e falou com ele, vai e vende tudo, a cegueira já saiu dos olhos, as escamas caíram. E ele viu que havia uma falta nele. Todas as vezes que o Senhor Jesus nos pediu alguma coisa, é porque aquilo que Ele está pedindo está nos matando. Aquilo está sendo a causa da nossa miséria espiritual. Ele falou para Laodiceia, aconselho-te que de mim compre o ouro fino, vestes, colírio. Você acha que você tem tudo, você não tem nada. Então aquilo que ele pede é o que está nos fazendo mal, mas muitas vezes nós temos medo de dar porque a gente acha que Deus é um estraga-prazer. Por que Ele está querendo isso? Mas por que eu preciso disso? Não é que aquilo... Deus gosta de fazer a gente sofrer, né? Poxa vida, ele gosta mesmo que ele sofreu e ele quer fazer a gente sofrer. Não. O que está nos fazendo sofrer é exatamente aquela prática, é exatamente aquilo que está faltando. Então, a palavra que resume a história do jovem rico era entrega. Simbolizava a entrega dele de vida. Pronto, era só aquilo. Às vezes a sua entrega de vida é uma coisinha tão pequena. A mudança, a chave que vai virar a sua vida espiritual é algo tão simples. Às vezes é confessar alguma coisa que está te fazendo mal, que está te adoecendo, que está consumindo a sua vida espiritual. Mas e essa coragem? O jovem rico teve a coragem de dar as costas para Jesus. Gente, tem coisas na Bíblia que eu fico pensando, como as pessoas têm coragem? Por exemplo, aqueles hipócritas que o Senhor Jesus citou lá de Mateus 7, 21, eles vão chegar, a gente já sabe que isso vai acontecer, ele já deu o spoiler, porque naquele dia, no juízo final, chegarão pessoas, olha só, diante do Senhor Jesus, e elas vão dizer assim, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, nós não expulsamos demônios em teu nome. Gente, uma coisa é você tentar enganar uma pessoa.
nós somos passíveis de ser enganados. Eu já fui enganado, vocês já foram enganados, vocês aqui já foram enganados. Por quê? Porque nós nos enganamos mesmo. Nós somos fáceis de sermos enganados. Somos fáceis. Alguém sorri pra gente, a gente já acha que aquela pessoa é amiga. E às vezes ela não é. Né? Por isso que nós somos traídos, por isso que as pessoas mentem para nós. E muitas vezes a gente acredita em mentira. Quantas mentiras você já acreditou? Quantas coisas você já comprou achando que era uma boa compra e era uma mentira, aquilo não funcionava, mas você acreditou. Né? Mas o cúmulo da hipocrisia é você tentar enganar Deus, que conhece todas as coisas. O auge da maior hipocrisia para mim está naquela passagem. Porque eles vão chegar para quem? Para o Senhor Jesus. Mas como assim que o Senhor está mandando a gente para o inferno? Explica isso direito, a gente evangelizou. Olha só, nós expulsamos demônios. Eles eram hipócritas e eles estão tentando convencer o Senhor, que é onisciente, onipresente, que vê tudo, vê intenção. Ele conhece a palavra antes de chegar à boca. Esses hipócritas estão tentando convencer, não é um outro ser humano a respeito da sua religiosidade, da sua boa-fé. É o próprio Senhor Jesus. Então parece que não tem limite para a hipocrisia. A hipocrisia é uma coisa tão má, que parece que não tem limite. Eles vão tentar ver se cola. Imagina isso. Vamos ver se vai, né? Vamos convencê-lo? E ele sabia quem eram aquelas pessoas. Então, tem coisas que tem que ter coragem para dar as costas para o Senhor Jesus. Né? Era a sua última chance de vida, eram os últimos dias de Jesus, do seu ministério, e aquele homem deu as costas. Será que nós também não temos dado as costas para ele? E aí, vamos para o 26, né? E ele começou a falar ousadamente na sinagoga. E quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Então, Apolo estava ali pregando. E num determinado momento, porque ele estava exercendo o seu ministério nas sinagogas, e nós já temos o conhecimento aqui que Priscila e Áquila já reunia a igreja ali em casas. Então, levou um tempinho para os dois, para esses três se encontrarem. Mas houve um dia que Priscila e Áquila foram à sinagoga e viram quem? Apolo pregando. E eles perceberam alguma coisa errada nessa pregação. Tem alguma coisa aqui que não está batendo. Né? Mas aí o que eles fizeram? Qual é a chave desse versículo aqui? Levaram consigo. Peraí, esse homem prega bem. Um erudito, olha, fala muito bem, olha as palavras dele. Mas está faltando alguma coisa. Eles começaram a falar mal de Apolo um para o outro. Olha só, ele está se achando, mas não sabe, olha aí. Ele está pregando até João. Coitado. Eles não ficaram ali comentando. O que os dois fizeram? Terminou? Apolo terminou a pregação? Vem cá um pouquinho. O chamaram particularmente. Eles não ficaram falando de Apolo pelas costas. Né? Eles não ficaram criticando. E nós estamos num tempo hoje que é o tempo das críticas. A moda é criticar. É algo tão já incorporado na natureza humana, falar dos outros, que você vai encontrar na Bíblia versículos e versículos falando da língua. A língua é um mundo de iniquidade, imagina. De maneira que Tiago fala, o homem que domina a sua língua é varão perfeito. E é extraordinário você ver que mesmo Jó, tendo passado por tudo que passou, fala lá acho que no capítulo 2, né? E nisso não pecou Jó com seus lábios. Que fantástico! Porque uma topada numa pedra, a gente já fala o que não deve. Jó perdeu 10 filhos, Jó perdeu o seu patrimônio, perdeu os seus servos, perdeu a sua saúde
E nisso não pecou Jó com seus lábios. Então é difícil dominar a língua. Quando você vê alguma coisa que não está muito bem, que não está correto, porque é normal, a gente vai ver, nós vamos ver. E aí? O que é mais fácil? Falar daquilo com os outros? Ou chegar para a pessoa? Bom, eu sei que está errado, então o correto é o quê? Biblicamente falando, o correto é você chegar até ele e falar. Não adianta você fazer uma crítica pelas costas. Não adianta você comentar com o outro. Vai lá e fala. Todos nós somos passíveis de erros, né? Nós erramos. E aí? Mas quem está vendo o erro tem a coragem de chegar e falar para repreender, para ensinar? Porque se não tem, está errando tanto quanto aquela pessoa. Então a posição de Priscila e Áquila aqui foi muito bonita, né? Essa posição, essa atitude de chamar a parte, vem cá. E aí, a parte, eles ensinaram. Precisamente, eles conheciam as escrituras, por isso eles podiam ensinar, né? Apolo aceitou bem. Mas espera aí, vamos só pensar nas posições sociais um pouquinho? Apolo era um homem erudito, de Alexandria. Né? Você vai ver que na igreja de Corinto, onde Apolo ficou, tinha pessoas que gostavam tanto de Apolo que começou a ter aquela rixa. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Por quê? Porque ele era um homem que pregava muito bem, ele era um homem que sabia falar, um homem muito culto. Né? Mas agora, quem era Áquila e Priscila? Quem eram? Fazedores de tenda, né? Peraí, o fazedor de tenda. Vamos pensar um pouquinho? De repente, Áquila e Priscila, para não falar ali na sinagoga, né? Tem tanta gente. Vamos lá na nossa oficina, o Apolo. Senta aí no banquinho, sem contar que eles estavam ali há pouco tempo, né? Estava começando a vida novamente. Provavelmente não era uma grande oficina, não era um lugar de destaque. E aí? Senta aí, Apolo. Ó. E Apolo foi humilde. Então, nós vemos coragem aqui de das duas partes. Coragem para falar, na frente, na cara, o que precisa ser falado. Mas, claro, que sempre lembrando o Senhor Jesus, que falou com o jovem rico na lata, mas falou com amor. Né? Fitou com amor, ele o amou. Então, aqui você vê coragem de Priscila e Áquila para falar o que faltava para ele e a coragem de Apolo em reconhecer, realmente não sei, sou deficiente. Né? Então, eu coloquei aqui 3 coisas importantes desse versículo. Deus sempre faz uma viagem com o homem. Ele quer trazer o homem do seu passado para o presente. Nós sempre temos um passado para sair. Um erro, uma limitação, um desentendimento, uma vergonha, uma humilhação. Mas Deus é esse Senhor que está sempre querendo nos pegar pela mão, nos trazer desse passado. Ele não quer que você fique nesse passado. Ele quer te trazer desse passado para um presente com ele. E esse presente é diferente do passado. Você não vai viver as mesmas coisas no presente. Isso é maravilhoso, não é? A vida não é maravilhosa? A vida é tão maravilhosa, gente, é tão lindo. Quando a gente olha a vida com os olhos de Deus, você começa a ver, gente, como isso é precioso. O viver vai se renovando e Deus vai dando oportunidades dia a dia da gente crescer, desenvolver o nosso relacionamento com Ele. Mesmo aqueles que estão no finalzinho da vida, tem algo novo ainda para viver. Então Deus faz essa viagem, né? Ele quer que a gente vá. Não fique mais no tempo de João Batista. Agora é Jesus. Né? Então, o passado é como se fosse, você está lá no tempo de João Batista. E o que está aqui à frente é muito maior do que João Batista. Né? O segundo ponto que eu coloquei aqui, pessoas maduras devem ensinar. Se houve crescimento na fé, desenvolvimento, se viveu experiências com Deus,
experiências na saúde, experiências espirituais, experiências no casamento, essas pessoas devem ensinar. Quem eram Priscila e Áquilas? Pessoas simples, mas pessoas que tinham algo para ensinar. E Paulo confiou, imagina, Paulo confiou nos dois. A igreja ali estava sendo cuidada pelos dois. Né? Pessoas simples. Então, não é a cultura, a idade, com quem você trabalhou, não é sua experiência com Deus que define o seu conteúdo. Então, pessoas maduras devem ensinar. E sempre ensinar, aí vem o terceiro ponto, com exatidão e com fidelidade a doutrina, a palavra de Deus. A palavra de Deus é a doutrina, os preceitos. Eles foram lá e ensinaram, você vê o versículo aqui. Aqui está, para não errar, né? Ensinaram precisamente o caminho de Deus. Ou seja, eles não foram lá e colocaram as suas opiniões. Olha, eu acho que tem que ser assim, porque tem que ser assado, porque eu faço assim. Que tal você fazer também? Não. Eles foram fiéis à palavra. Olha, é assim, assim, assim. Então, não adianta só você ser uma pessoa madura e ter algo para ensinar. Você precisa ser comprometido com o que vai ensinar. Né? Eu vou ter que andar, porque senão a gente não termina. O 27. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam. O Apolo já era uma pessoa intrépida para pregar, né? Você imagina que ele já era um homem que convencia muita gente. Agora, depois da instrução, depois do Espírito Santo, porque ele viveu uma experiência aqui com o Espírito Santo, ele teve o seu momento de Pentecostes, certamente. E aí nasce dentro dele o desejo de ir para Corinto, para Acaia, né? E o que os irmãos fazem? Olha só, que exemplo dessa igreja. Os irmãos o animam, isso mesmo, bora! Você quer sair aqui do ninho? É a mãe que joga o filhote do ninho, você vai voar. Todos foram feitos para voar, todos que nascem de Deus, recebem o Espírito Santo, recebem de presente um ministério. Todos recebem o ministério, isso é o presente dele, a oportunidade de servir. Então todo mundo vai ter os seus voos. E a igreja tem esse papel encorajador de, olha, você pode fazer um programa, você pode fazer uma reunião, você pode evangelizar. Vai, isso mesmo, você consegue isso. Né? A gente fica vibrando, torcendo. Alguém pega uma responsabilidade nova, grande, e nós temos que ser esses irmãos que do outro lado falam, graças a Deus, que bom, vai dar certo. Não, nós estamos torcendo por você. Mas, infelizmente, às vezes acontece o oposto, né? Sério? Essa pessoa vai tomar conta disso? Onde está o ânimo? Eles não ficaram aqui, não, mas você acabou de conhecer o caminho agora. Não, nada disso. Eles o animaram, eles o encorajaram. Vai dar certo. Né? E o que eles fizeram mais? Eles escreveram uma carta de recomendação. Né? Antigamente se tinha muito essas cartas, porque não tinha comunicação nenhuma. Os lugares, por mais que não fossem tão distantes, mas a falta de transporte já fazia que houvesse uma separação muito grande. Então, você vai ver, quando Paulo fala lá sobre as cartas vivas, é porque era uma prática na igreja primitiva de escrever cartas e recomendar pessoas. Né? E ele fala que nós temos que ser cartas escritas com o próprio sangue de Jesus. Nós temos que ser testemunhos vivos, não só carregar uma carta de papel que nos apresente, mas o nosso testemunho tem que nos apresentar diante das pessoas. Né? Nós temos que ser cartas que são lidas pelas pessoas o tempo todo. Mesmo que você não tenha uma carta de papel. Você não tem ninguém que fale. Eu não tenho ninguém que me recomende, por exemplo. Não tem ninguém que chega lá e fala bem de mim. Mas a minha vida vai falar. Os irmãos aqui escreveram
cartas aos discípulos para que o recebessem. O conteúdo dessa carta nós não sabemos, mas certamente eles colocaram ali. Esse é um irmão amado, querido, está conosco, foi humilde, porque a história da nossa vida se torna o nosso currículo. Aí fora as pessoas apresentam com muita honra o seu currículo vitae, não é? Tá lá, eu trabalhei em tal lugar, eu fiz isso, tal curso, não sei o quê. A história de vida delas é aquele currículo. O nosso currículo é tudo que a gente vive e experiencia na igreja junto com os demais. Isso passa a ser o que vai nos apresentar diante dos outros. E ele fala que ele chegou rápido, né? Que o Lucas fala de Apolo, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça cria. Ele se deleitou, porque ele chegou agora numa igreja de muitas pessoas. E quando nós chegamos num lugar que tem muita gente, a gente tem que aproveitar. Porque tem um momento que nós vivemos sozinhas, mas tem um momento que a gente está cercado de outras pessoas. E vamos aproveitar, porque são pessoas que têm algo a nos ensinar. Vamos aproveitar aquele momento. Apolo aproveitou muito aquela estadia dele ali em Corinto, né? E aqui o final tem outra informação importante. Aos que pela graça cria. Crer, então, gente, a fé é um dom de Deus. Realmente. Pela graça criam. É aqueles que criam simplesmente. Aqueles que Deus revelou, que Deus deu essa condição de crer. Né? Então, eu já falei aqui, né? Paulo confiou em Áquila e Priscila e dividiu o ministério com eles. Priscila e Áquila, por sua vez, corresponderam ao privilégio que receberam. E eles investiram tempo cuidando daquela igreja e cuidaram, inclusive, de Apolo. Apolo se tornou uma das referências no Novo Testamento. Né? Apolo deixou de ser deficiente, porque ele se deixou ser discipulado. E às vezes nós vamos ser discipulados por pessoas que são inferiores a nós. Né? E há tanta beleza nisso, porque se há diferenciação de classe nesse mundo, porque esse é doutor, porque essa é uma dona de casa, porque esse é um lixeiro, esse aqui é um médico, advogado. No reino de Deus não tem isso. No reino de Deus nós somos um reino de irmãos, né? Então, Apolo se deixou ser discipulados. E vem aquela pergunta, nós estamos discipulando? Porque se nós somos discípulos de Jesus, nós discipulamos. Todo discípulo fica ao pé do seu mestre, mas também discipula. Quem que você está discipulando? Quem são os seus discípulos hoje? O 28, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo. Claro, se ele já era um grande pregador sem o Espírito Santo, agora então, aí vem esse destaque, né? Ele passou a pregar com grande veemência e convencia publicamente, ele pregava em todos os lugares, né? Sobre Jesus, e principalmente para os judeus, o seu público eram os judeus. Né? Então, as nossas igrejas devem, eu coloquei aqui algumas observações, vou ler só essa última aqui. Nossas igrejas devem procurar pessoas sinceras para ensinar. Nós temos que, como igrejas de Jesus, fazer esse papel. Há pessoas para discipular. As pessoas estão aí, há pessoas para ensinar, há pessoas para ajudar, mas nós procuramos. Aqui você vê que foi uma atitude de Áquila e Priscila. Não foi Apolo que conseguiu sozinho ver a sua deficiência e se consertar, não. Teve alguém ali, teve uma peça fundamental que foi Áquila e Priscila. Então, como igreja, nós temos que estar nessa busca. Quem aqui está deficiente? O que eu posso contribuir? Nós estamos inseridos numa comunidade, num grupo de pessoas deficientes.
Às vezes nós temos a deficiência, outros têm a deficiência, e aí é um ajudando ao outro nas suas deficiências, né? Então, novos ministérios se formam quando nós conseguimos cumprir o nosso papel. Eles puderam se despedir de Apolo, e Apolo começou um grande ministério. Olha esse ministério aqui. Paulo não teve ciúme, né? Mas Apolo andava ali pau a pau com ele na pregação. E em muitas ocasiões, você vai ver que alguns preferiam o discurso de Apolo porque era um discurso como se fosse assim, mais eloquente, né? Ele chega a ser mais eloquente do que Paulo na sua pregação. Então, todos têm um ministério. Todos têm. Nós precisamos ter olhos para enxergar esse ministério. Aquele jovem que, de repente, você olha fisicamente, você não dá nada. Aquela pessoa que não sabe falar direito, aquela dona de casa, aquele senhor. Todo mundo tem um ministério. E aí, esse ministério precisa ser lapidado por alguém. Deus está em busca de pessoas que têm esse amor, esse tempo para discipular. E eu termino aqui o capítulo 18, né? Para a gente depois entrar no 19, que é basicamente uma continuação aqui do mesmo assunto, né? De faltas. Deus abençoe.